Bom dia, galerinha do Irmã Rosa, da Pré-Mocidade Joana de Ângeles. A pergunta de hoje é: a sua rede de Wi-Fi tem senha? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos abordar um tema muito interessante e muita reflexão para todos vocês. Vocês têm senha na sua rede de Wi-Fi? O que acontece quando não colocamos senha na nossa rede de Wi-Fi? Vamos pensar? Qualquer um entra, né? A internet fica mais lenta, ficamos mais vulneráveis, né? Totalmente desprotegidos, correto? Assim é também com os nossos pensamentos. Se não colocamos senha, ele fica aberto a qualquer coisa, boa ou ruim, vai depender de nós. E como é que podemos colocar senha nos nossos pensamentos? Vamos pensar? Então, gente, fica essa pergunta no ar. Para ajudar a gente a entender o que seria isso, né? Colocar a senha no nosso Wi-Fi, como a Cíntia falou. Se a gente não tiver senha no Wi-Fi, acontece o quê? A nossa internet fica bem ruinzinha, né? Mas se a gente coloca uma senha, dá segurança para a nossa internet. Isso tem muito a ver com o nosso pensamento. Então, lá no Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta sobre a questão da liberdade. Será que nós temos realmente esse livre-arbítrio que a gente ouve falar, que é a liberdade de fazer coisas e pensar coisas? E aí Kardec pergunta: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente de obrar, de fazer. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então os Espíritos estão explicando para nós que sim, que Deus deu a todos nós o livre-arbítrio. Porque se fosse sempre uma coisa do destino, uma coisa imposta por Deus, a gente não teria como desenvolver a nossa inteligência, a gente seria uma máquina, né? Como a gente liga o computador e liga o celular e a gente é que comanda, a gente é que coloca os aplicativos, os jogos que a gente quer, a gente é que direciona, né? Assim, nós não somos uma máquina, né? E aí, tem uma história muito interessante, que eu tenho certeza que muitos de nós já vivemos, passamos por isso em algum momento. Um momento em que a gente tem que lidar com a liberdade e os limites. E a Raquel passou por isso, quando ela começou a conhecer as redes sociais. E aí, lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem muito interessante que diz que a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Então, a gente ter a humildade para poder aceitar as coisas que ainda precisam ter limites para a nossa própria proteção. É a gente ter essa resignação, essa paciência, né, que o coração nos dá, mas a obediência, ela só vem com o raciocínio, com a lógica. E foi isso que a Raquel conseguiu alcançar conversando com a mãe dela, sobre o porquê dela não poder participar das redes sociais como ela gostaria. A Raquel, ela está com 10 anos e está quase passando para a pré-mocidade, quase fazendo 11 anos. E aí ela começa a pedir para a mãe que ela quer participar, ela quer abrir uma página no Facebook, um perfil no Facebook. E a mãe explica que não, minha filha, não pode, porque o Facebook é a partir de 13 anos. E tem um motivo para isso, questões de segurança. Ela fala, mas todo mundo tem, todos os meus amigos têm, né? E começa ali a questionar a mãe. Mas então você vai mentir a sua idade? Mentir, dizer que você tem mais de 13 anos? Não, né? Então, não vai. Esse é o limite. A gente querer ter a liberdade, querer ter a rede social, mas existe um limite, que é dado por uma questão de bom senso. Lembra que ele fala lá da razão? Porque o Facebook, assim como algumas redes sociais, oferecem muitas vezes mensagens muito violentas, mensagens que podem trazer alguns danos para nós. Muitos se aproveitam, né,
Às vezes nós entramos com uma intenção, mas muitos entram com intenções diferentes de nós. Então muitos se fazem passar por adolescentes para conversar conosco. E às vezes a gente fica naquela vontade de ter muitos amigos, né, na nossa rede social para mostrar que a gente tem muito amigo. E aí, o que acontece, gente? Às vezes tem gente que não é nosso amigo, não, que está ali com péssimas intenções. Então a gente tem que tomar cuidado. Tem exploração sexual de menores, tem uma série de conteúdos que não são legais para nós, porque trazem ali conteúdos de violência, de preconceito, despertam em nós sentimentos de raiva. São coisas que não são legais e que acabam baixando o nosso campo vibracional, que é a nossa internet pessoal. E aí a gente fica assim, ó, com a nossa internet pessoal bem complicada. Então a Raquel começou a conversar com a mãe dela, a Carol, a dona Carol. A dona Carol começou a explicar assim, coisa de mãe, né, gente? Pai, avô e tia que fala com carinho pra gente, ajudando ela a entender que ela não estava ali simplesmente dizendo não por não. Ela estava explicando por que não era legal ela mentir a idade, entrar no Facebook e ter a página do Facebook. E ali, então, a partir desse momento, a Raquel começou a entender e aí realmente ela começou a perceber que não era legal. Porém, a Raquel também tem outras atividades na internet. Ela com o celular dela, ela joga, ela entra em várias atividades e ela às vezes se perde no celular. Ela entra no celular e fica maior tempão no celular, jogando, às vezes quer jogar de madrugada. E aí a mãe dela começou também a explicar a ela que tudo tem que ter um limite, né? A gente tem que ter dentro do nosso dia horários específicos para as nossas atividades. A gente liga o celular, é um mundo à parte, não é, gente? A gente viaja na maionese lá, a gente fica lá, se perde um pouco às vezes, entra para fazer uma coisa, acaba fazendo outra, às vezes fica ali, e isso também tem um pouco, a gente fica meio um pouco viciado em alguns jogos, parece que a gente não quer fazer outra coisa, só aquilo. E isso também, o que acontece? Nosso Wi-Fi, nosso pensamento, ele atrai, a gente se comunica com o mundo espiritual, né? O pensamento é a principal força de comunicação. Então, se a gente está sempre vendo filmes, jogos, conteúdos que são violentos, que trazem coisas negativas, que tem arma, que tem morte, às vezes alguma coisa de terror. A gente às vezes não tem pesadelo quando vê um filme assim. Então a gente acaba atraindo também uma vibração negativa, né? Quando a gente fala coisas que tem muita tristeza, que tem muito sentimento de ódio, nós também atraímos espíritos que também estão sentindo a mesma coisa que nós. E muitas vezes eles até incentivam a gente a ficar mais tempo vendo aquilo, para eles também poderem usufruir. E aí ela lembra da conexão maior e melhor, que é a senha do Wi-Fi, que é a senha do bem, dos bons pensamentos, porque aí a gente atrai os bons espíritos. A melhor forma de afastar as influências negativas é atraindo as boas influências. Então ela começa ali a entender que a prece é importante quando a gente está se sentindo triste, angustiado, que mudar a vibração, a sintonia, ouvir uma música legal que me faça bem, conversar com alguém, ver coisas boas, ver um vídeo saudável que faz bem para a gente, é importante porque é a senha do nosso Wi-Fi. E aí, eu pergunto para vocês, o que isso tem a ver com a nossa senha, do meu Wi-Fi? Como é que eu estou me sentindo agora, nesse momento em que a gente está em casa, né? Que pensamentos que estão passando na minha rede do Wi-Fi? Será que a minha rede do Wi-Fi está captando outros sinais, sinais bons, sinais ruins? E a gente então pergunta para você, qual seria a sua senha para se sentir melhor nesse momento que estamos passando? Que senha você vai colocar no seu Wi-Fi, no seu pensamento, para que você se sinta bem, para que você se sinta confortável? E a gente tem um convite também. Na verdade, é um desafio. E quem vai trazer esse desafio para ajudar vocês a se manterem numa conexão boa durante a semana é o Roberto. Ele tem um desafio aí, vamos prestar atenção. Olá, pessoal. Hoje nós temos
nesse momento, dessas dificuldades todas que nós estamos passando, né? Dentro de casa, com as pessoas, com a família, sentimentos bons ou ruins. Qual o sentimento que eu tenho que ter? De alegria, de paz, de tolerância com as pessoas que nós estamos em volta. Então, qual é o desafio do origami? O desafio do origami é o seguinte: vai passar 2 vídeos aí, vamos colocar 2 vídeos, tá? Onde você vai aprender a fazer esse pássaro, esse coração. Vocês podem escolher a cor da folha que vocês quiserem, o tamanho que vocês quiserem. Vocês vão pintar, vocês vão colorir, vão escrever algumas palavras positivas, né, boas, nos pássaros também, tá? E depois vocês vão colocar esses origamis que vocês fizeram, customizados por vocês, como a gente costuma falar, no WhatsApp para mostrar pra gente. Essa é a ideia do desafio do origami. Falou? E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar como fazer este origami de coração. Ele é muito fácil de se fazer, ideal para iniciantes, e tudo o que precisamos é um quadrado de papel de qualquer tamanho. Eu vou usar 15 por 15 centímetros. Se um lado for branco, começa com o branco para cima. E começamos dobrando ao meio em ambas as diagonais, marcando um X. Primeiro esta aqui. E depois a diagonal contrária. Tendo isso pronto, giramos nesta posição e dobramos o canto de cima até o meio. Dobramos agora o canto de baixo até em cima, nesta linha que acabamos de dobrar. Dobramos agora metade da borda de baixo até o meio. Primeiro aqui no lado direito. E depois o esquerdo. Viramos o papel ao contrário e dobramos para baixo os 2 cantos de cima. Primeiro este aqui, até a dobra logo embaixo, e o outro igual. Como último passo, dobramos também os cantos laterais, exatamente da mesma forma. Amados irmãos e irmãs, e com isso, o nosso origami de coração está pronto! Como eu disse, bem fácil de se fazer.
Olá, queridos. Estou passando aqui para desejar a todos um bom domingo, que seja um domingo de celebração junto à família de todos, que nós possamos celebrar a vida de união, de harmonia, que seja um domingo que nós possamos refletir, comemorar da melhor forma possível, mesmo que virtualmente nós possamos estar conectados aos nossos entes queridos, aos nossos familiares, aos nossos amigos. Boa Páscoa a todos, que seja um domingo muito fraterno.